Olha só a ideia aqui. Eu quero produzir um texto dinâmico que seja uma ilustração para a lei dos senos. O que a lei dos senos diz, nós escrevemos aqui, é que em qualquer triângulo a razão entre a medida de um lado e o seno do ângulos opostos, as razões elas são iguais e essa razão é o diâmetro da circunferência que circunscreve o triângulo. Então olha só o que é a ilustração que a gente quer construir. Se você, a partir do momento que você entender qual é a lógica, né, como é que você produz isso, fica bem tranquilo, fica bem fácil. Então aqui eu coloquei em duas janelas, não sei por que eu acabei complicando a minha vida com isso, mas o que eu tenho aqui embaixo é um triângulo. Na verdade, a ilustração que eu vou construir com vocês aqui agora, nós não vamos colocar em duas janelas. E quando eu mexo aqui, ó, veja, lá o texto vai sendo modificado. E aqui, quando eu pego o lado A, o lado que mede A é esse aqui, 7,3. Eu vou dividir ele pelo seno desse ângulo aqui. Então eu escrevo A dividido por seno de alfa. No lugar de A, eu coloco 7,3, que é o tamanho dele. No lugar do alfa, eu vou colocar 86,97, que é a quantidade de graus aqui. Aqui eu peço para ele calcular qual que é o seno desse valor e depois peço para ele fazer a divisão. Eu fiz só com um aqui, mas para você entender, para você fazer com que o seu aluno perceba de fato o que diz a lei dos senos, então ele precisa fazer a construção para o outro lado. Na verdade, para os três lados dá sempre a mesma coisa. Você terá números diferentes, por exemplo aqui, nesse caso aqui você vai pegar 6,78 e vai dividir pelo seno de 68,06 e vai dar o mesmo 7,31. Então eu quero construir com vocês isso aqui. Eu vou fazer a construção da primeira e depois eu deixo vocês tentar fazer a construção das outras duas. Tá bom? Vamos aqui, nova janela, para ficar igual a vocês. Eu retiro os eixos para ficar tudo branquinho. E agora eu vou criar um triângulo qualquer aqui. Para isso eu vou ativar essa ferramenta polígono, né? Ela fica na quinta janela, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, é a primeira. Aí você vai clicar em três lugares aqui, 1, 2, 3, e depois fecha o polígono e pronto, você tem agora um triângulo do jeito que eu tinha falado. Eu quero que as medidas sejam mostradas aqui, esse A, esse B e esse C. Então uma das coisas que eu posso fazer, não é assim não. Isso aqui do jeito que eu fiz só vai mostrar o rótulo, né? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar com o botão do lado direito do mouse aqui, eu venho em propriedades e eu seleciono aqui segmento. Ele vai selecionar todos os segmentos. Essa propriedade eu quero que seja uma propriedade que valha para todos os segmentos. Aí eu venho aqui nessa caixinha, marco exibir rótulo e seleciono aqui nome e valor. Eu quero enxergar esses números lá. Tá ok? Ó, nome e valor. Marquei, aí eu fecho a janela. Pronto, eu fiquei com isso aqui. Tá bom? Eu vou mexendo aqui, esses lados vão mudando de tamanho e eu vejo o tamanho deles. Outra coisa que eu quero ver aqui são os ângulos internos. Então eu venho aqui nessa ferramenta ângulo, está aqui nessa janela aqui, eu clico aqui e vou clicar aqui em cima do polígono. Ele já coloca para mim os ângulos lá. Eu vou olhar para esses ângulos também. Então no caso de você vai dar uma aula de lei dos senos, você pode preparar isso aqui antes, deixa o aluno explorar, né? Eu não acho que é interessante em um primeiro momento para toda a turma, de repente um ou outro tem mais facilidade, mas toda a turma não vai ter facilidade de fazer essa construção aqui. Mas explorar ela eu não vejo problema. Então do mesmo jeito que antes, nós vamos misturar texto estático com texto dinâmico. Aqui na apresentação eu coloquei algumas coisinhas que você precisa saber.
para você poder fazer isso. Então vamos passar para o próximo aqui. Ah não, esse aqui já é o desafio, né? Isso aqui é o próximo. Não, não coloquei aqui não. Ou eu coloquei ela fora de ordem. Mas enfim, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Cadê? Eu falo com vocês aqui, não tem problema não. Olha, eu vou ativar a ferramenta texto. E depois da ferramenta texto eu vou marcar o lugar onde eu quero que ela apareça. Como é que eu posso produzir frações? Olha, eu marco aqui a fórmula LaTeX. E ele me dá a opção de eu obter uma porção de símbolo aqui, tá vendo? Ó? Isso se você não lembrar da escrita para você obter esse símbolo. Aí ele já coloca para você, /frac, duas entradas. A primeira entrada é o numerador, a segunda entrada é o denominador. Então você pode fazer assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Você escreve assim, barra, você pode acostumar a fazer assim, ó. /frac, abre, fecha. E isso vai produzir uma fração. Veja, aqui o lado A está oposto ao ângulo alfa. Então eu vou querer dividir a medida do lado A pelo ângulo alfa. Então eu vou escrever assim, ó. Vou por enquanto colocar um texto normal, né? A dividido por alfa. Ó, tem uns objetos aqui, cadê? Ai. Não, eu quero só alfa. Não é alfa, desculpa, é seno de alfa. Seno. Alfa é barra alfa, normal, né? Alfa. Quando você faz isso, olha só o que ele escreve. Você só tem que ficar lembrando o seguinte, que a primeira, você tem dois pares de chaves. A primeira é o que vai aparecer no numerador, a segunda é o que vai aparecer no denominador. Por enquanto elas estão estáticas, né? Na próxima agora eu vou querer que apareça aqui os números. Então eu vou escrever assim, pessoal, ó. Igual, vou colocar a estrutura de fração, ó. /frac, não tem dificuldade, né? /frac, abre e fecha. Tá. /frac, abre e fecha. Ele vai mostrar para você aqui uma estrutura de fração. Na primeira entrada aqui, você vai colocar o que vai aparecer no numerador. Assim como nós fizemos na outra atividade, eu quero que apareça aqui o valor do parâmetro A. O que eu faço para aparecer o valor do parâmetro A? Clico em cima do A. Eu venho cá, ó, clico em cima do A. Ele já colocou para mim lá 3,45. Que se você olhar aqui, ó, 3,45 é esse valor aqui. Aí é para dividir pelo seno desse ângulo aqui. Pelo seno desse ângulo. Então, de novo, eu vou colocar o cursor aqui no segundo par de chaves, que vai ficar com o denominador. E eu quero que apareça aqui dentro o valor do ângulo, não, do seno do ângulo alfa. Eu vou já clicar aqui no ângulo alfa. Se você clicar aqui no ângulo alfa, vai aparecer isso aqui. É isso que é para aparecer? É para eu dividir um ângulo, a medida de um lado pelo ângulo oposto? Não, não é a medida de um lado pelo ângulo oposto, é a medida de um lado pelo seno do ângulo oposto. Pelo seno do ângulo oposto. Então, o seno do ângulo oposto aqui você tem que escrever. Ou você faz assim, apaga e escreve assim, seno. Aí pode ser parêntese mesmo, né? Porque esse seno que está escrito aí vai ficar estático. Ele não vai mexer, ele não tem cálculo nenhum para ele. E aí aqui dentro é que você vai colocar o ângulo alfa. Aqui dentro, então, eu vou colocar esse ângulo alfa bem aqui, ó. Cliquei, cadê? Cliquei, olha lá, apareceu. Do jeitinho que eu estava pensando, né? Olha aqui, apareceu. Próximo passo. Eu quero que aqui embaixo apareça o seno desse ângulo. Eu quero o seno de 33,42.
Adivinha qual que é a estrutura que eu vou colocar aqui? Infelizmente, isso aqui não tem como eu aumentar, né, gente? Não, eu sei que o pessoal lá de trás não está vendo direito isso aqui. Pois é, mas aqui não tem como aumentar, ó. Essa aqui é um texto... Não tem jeito de aumentar isso aqui. Ó. Vou colocar a estrutura para vocês aqui numa folha separada, ó. A estrutura é assim, ó. Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui. Pessoal, isso aqui é o que produz uma fração. O que vai aparecer aqui é o que está no numerador e aqui é o que está no denominador. Lá é para você colocar aqui a medida do lado A e aqui é para você colocar o seno do ângulo que está oposto ao lado A. Oposto ao lado A, aqui ó, quem está oposto ao lado A é esse ângulo aqui, ó, alfa. E para você produzir o alfa, é só colocar barra invertida, alfa. Então ali você vai escrever assim, ó, seno. Aqui dentro do parêntese você vai escrever o que produz o alfa, barra alfa. Isso vai, aqui é seno, né? Isso vai gerar aquela primeira fração. Tá bom? As outras são parecidas com essa aí. Para a próxima, por exemplo, o que vai mudar é que aqui no lugar desse barra alfa eu vou colocar a variável que está com esse valor aqui. Eu vou colocar a variável alfa. Então você vai escrever no segundo aqui, vai colocar assim, ó, barra frac, abre, fecha, abre, fecha. Deixa eu mudar aqui o layout aqui. Orientação, paisagem. Tá vendo? Abre, fecha, abre, fecha. Agora aqui, nesse lugar aqui, você vai clicar em cima do azinho, que está lá do lado esquerdo. E aqui embaixo você vai escrever assim, sen. E aqui dentro você vai clicar em cima do alfa. Vai produzir então isso aqui, ó. Deixa eu fazer de novo para vocês verem aqui. Eu vou apagar isso aqui, ó. Eu vou fazer de novo, ó. Aqui então eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês, ó. Barra, frac, abre, fecha, abre, fecha. Eu marco aqui a fórmula LaTeX, né? Marcou? Aqui eu quero que apareça o A. E aqui eu quero que apareça seno de alfa. O alfa é para escrever barra alfa. Ele aparece. Olha aqui, ó. Barra inversa. Alfa com pH, né? Tá vendo? Apareceu lá. O próximo, a estrutura é a mesma. É assim, barra frac, abre, fecha, abre, fecha. Agora eu volto completando. Só que aqui é para aparecer o valor que está com o A. Aí eu venho cá e clico no A. Aí ele coloca para mim lá o valor. Aqui embaixo eu quero que escreva seno, ó, seno. E aqui dentro do seno, no argumento do seno, eu quero que apareça o ângulo alfa. Olha lá. Deixa eu ver. É mesmo. Vamos colocar 20 aqui. Eu perdi um pouquinho de espaço, mas tudo bem. Pessoal, não vai mas bom. E agora o próximo passo. Agora eu quero esse valor aqui, ó. Eu quero esse valor aqui.
Então, eu não vou colocar esse seno de alfa como está aqui. Eu vou colocar um pouquinho diferente. Eu vou colocar assim, quer ver, ó? Eu vou colocar de novo aqui, ó, barra frac, abre, fecha. Aqui em cima eu quero que continue aparecendo o A. Eu venho aqui e clico no A. Só que aqui embaixo eu quero o seno do alfa. Então eu vou mostrar aqui, vou clicar no alfa. Tá vendo? Eu cliquei no alfa. Não, mas eu não quero o alfa. Eu clico aqui dentro e falo para você assim, ó. Eu quero calcular o seno, abre parêntese, tá vendo? Aí aqui ele já vai mostrar para mim quanto que dá o seno desse 33,42. Então ficou 3,45 dividido por 0,55. Agora eu vou colocar assim, ó, igual. Ó, igual. E agora, o que eu quero que apareça ali? Eu quero, o último resultado é a divisão do 3,45 pelo 0,55. Então eu vou clicar em qualquer objeto aqui, ó, né? Cadê? E agora aqui dentro, eu vou falar o cálculo que ele tem que fazer, ó, dividido pelo seno de alfa. Na verdade, o alfa eu vou ter que colocar primeiro. Se eu colocar alfa aqui, ele vai fazer aparecer novamente uma outra caixinha. Olha lá, ó. Eu não quero assim. Então, o truquezinho aqui é você faz aparecer o alfa primeiro, que ele é o mais enjoadinho. E aí agora você vem e coloca o que você precisa. Ó, é A dividido pelo seno, abre. Pronto, isso aqui é que é para acontecer. Eu quero ver isso aqui. Quando eu fizer essa mesma coisa aqui com o outro lado e o seu ângulo oposto, é para encontrar o mesmo 6,26. Clico OK, tá lá. Agora eu posso arrastar isso aqui. Opa. Eu vou lá arrastar isso aqui e toda a minha estrutura fica vinculada ao que está se lendo aqui nesse lugar. Ok? Agora eu queria que vocês tentassem fazer pelo menos para mais um lado. Esse horário aqui está adiantado 1 hora, né? E você pode ver que ele funciona também para ângulos. Será que funciona para ângulo externo? Porque geralmente a gente vê lei dos senos para ângulos internos, né? Será que funciona para ângulos externos assim? Para a gente ver, que tal se você fizer a outra linha? Você vai fazer assim, ó, B, o B é esse aqui, dividido pelo seno desse. Esse aqui é o beta, ó. Vai ser B dividido pelo seno de beta. Será que dá a mesma coisa? Então, tarefa de vocês agora, para testar, para ver se você conseguiu entender isso que nós fizemos aqui em cima, vai fazer a próxima aqui. Não precisa fazer as 3, não. Depois você manda, salva, manda para o teu e-mail, depois em casa você faz a terceira. Mas nesse momento aqui, tenta fazer a segunda. B dividido pelo seno de B. Cria essa ilustração aí, para depois você usar com os seus alunos. Olha, um problema que aconteceu com a construção de um colega aqui, que pode acontecer com qualquer um, é que às vezes a gente fica preso à questão das letras, né? A dividir por seno de alfa, B dividir por seno de beta. Você tem que ver se de fato o seu beta é o que está oposto ao lado B. No caso aqui, o gama está oposto ao lado C. Tem que ver, você tem que dividir essa medida pelo seno desse. Essa medida pelo seno desse. Nesse caso aqui, por acaso, deu certo, né? Ficou tudo bonitinho. Então eu vou construir com vocês aqui a segunda, mas não vamos demorar muito. Nós temos outras coisas para ver também, né? Então, o começo lá será assim, ó, barra, frac, abre, fecha, e eu vou ativar aqui a fórmula LaTeX. E nesse momento, eu quero colocar o lado que mede, não, eu vou primeiro escrever, né, B, e aqui eu vou colocar seno de beta. Beta é barra inversa beta. Depois fecho o parêntese aqui.
Agora é que eu vou começar a colocar os valores, né? Então eu vou colocar assim, barra frac, abre, fecha. Lá em cima eu quero que apareça B, Bzinho. Então eu clico aqui no B. Embaixo eu quero que apareça seno de alfa, mas eu não quero que ele faça o cálculo. Então o seno eu vou escrever, seno, e aqui entre parênteses eu vou colocar, alfa não, beta, né? Seno de beta no caso aqui, ó. Mas eu vou colocar beta porque no caso aqui o meu beta é que está oposto, esse beta aqui é o que está oposto ao lado de medida B. Agora o próximo, agora eu quero que ele calcule o seno, então eu vou colocar assim igual, barra frac, abre, fecha. Lá em cima eu quero que apareça o Bzinho, mas eu não quero a letra Bzinha assim, eu quero o valor do B. Então eu clico aqui em cima do valor do B. E aqui embaixo eu quero que apareça aqui o seno de alfa. Lembra que o alfa, o beta e o gama são mais enjoadinhos. Então primeiro eu coloco lá o beta, eu sempre falo alfa, mas é beta. E agora aqui eu vou pedir para calcular o seno. Com as setinhas ele pula, ó, tá vendo? Você tem que ir com o mouse lá e colocar lá. Aí você escreve assim, seno, abre parêntese, beta, fecha parêntese. O próximo eu quero o cálculo desse quociente. Eu quero saber, ó, igual, barra frac, abre, fecha, as chaves, né? E agora, não abre, fecha não, desculpa. Agora eu vou querer que ele escreva o quociente. Então eu vou colocar aqui, eu vou começar com o beta, que ele é mais enjoadinho, e depois eu venho cá e aviso. O que é para fazer? É para pegar o B e dividir pelo seno de beta. Deu 6,4. Depois de fechado isso, você está vendo aqui a prévia, né? Ok. E agora sim, ó, faz sentido essa ilustração aqui, porque você vê que mexe aqui, mas esse número aqui continua, a relação deles continua de igualdade. Não é que o número aqui vai sempre dar o mesmo. Não, o número muda. Aí você vai explicar para o seu aluno lá, né? O número muda, mas a relação entre esses dois é que é de igualdade. Aí a terceira fica para você fazer em casa. Aí você salva essa construção para mandar para o teu e-mail depois. Ok? Então, essa é a segunda atividade.